Durante anos, uma família viveu um verdadeiro pesadelo dentro da própria casa. Eles eram perseguidos por uma presença invisível que falava, gritava, atacava e parecia ter um único objetivo: destruir quem morava ali. Dizem que era uma mulher, enquanto outros acreditam que era uma bruxa. Mas o que aconteceu naquele sítio no interior do Tennessee até hoje intriga quem ouve essa história. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. Tudo começou quando o John Bell ele deixou a Carolina do Norte com a sua família e com os seus filhos para viver uma nova vida no Tennessee. Eles se estabeleceram aos arredores da cidade de Adams e o John ele teria comprado cerca de 121 hectares de terra. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Aquelas terras pertenciam a uma mulher chamada Kate. As pessoas diziam que ela nunca aceitou a venda, isso porque ela teria recebido um acordo injusto. E quando estava em seu leito de morte, a Kate lançou uma maldição no John Bell e também na sua família. E pouco tempo depois, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Em 1817, o John ele percebeu que tinha uma criatura muito estranha nos arredores da fazenda. De longe, aquele animal parecia um cachorro, mas tinha uma coisa muito diferente nele. O rosto dele lembrava um coelho. Assustado com aquela situação, ele tentou dar um tiro na criatura, só que ela simplesmente desapareceu. E foi a partir desse dia que não só o John via criaturas no quintal da residência, mas também toda a família passou a ver. E em todos os casos era sempre da mesma forma. A família via uma criatura, eles iam atrás para conseguir pegar, mas ela desaparecia no ar como se tivesse evaporado. Só que essas aparições não eram apenas animais. A Betsy, a filha do John, ela viu uma menina de vestido preto balançando em uma árvore de carvalho. E os fenômenos, eles não ficaram somente do lado de fora. Em poucos dias, as atividades paranormais começaram a acontecer dentro da residência. A família passou a ouvir batidas na parede, sons no chão, os móveis faziam barulhos de estar sendo roídos por algo invisível e também haviam sons de brigas de cães, sendo que os animais eles nem estavam na residência. E nessa mesma época que tudo começou, o John ele passou a sofrer paralisias faciais, principalmente na sua boca. Então, seja lá o que fosse que tivesse acontecendo naquela residência, também estava afetando a vida do John. Essas manifestações não melhoravam e aos poucos elas foram se intensificando a cada dia mais. A família, depois de um tempo, começou a ouvir uma voz feminina por toda a casa. As crianças já não conseguiam mais dormir, porque quando isso acontecia, elas eram acordadas com seus lençóis sendo puxados e também com os travesseiros sendo jogados muito longe. Era como se algo estivesse brincando com eles. Mas não era só isso. Depois de um tempo, os ataques eles passaram a ser físicos. A entidade começou a puxar os cabelos, arranhar e bater nas crianças, principalmente na Betsy, que ela se transformou no grande alvo dessas atividades paranormais. Ela sempre descreveu que ela sentia beliscões e também como se estivessem entrando agulhas no seu corpo. A família estava tentando entender o que estava acontecendo, eles não conseguiam chegar a uma explicação lógica e foi nesse momento que eles pediram ajuda. O John ele chamou um vizinho de confiança chamado James Johnson para passar uma noite com eles. E a ideia era muito simples. Alguém de fora precisava presenciar esses fenômenos para ver se de fato eles eram reais ou se era fruto da imaginação deles. O James passou uma noite na casa da família Bell e ele presenciou exatamente as mesmas coisas que a família já vinha descrevendo. Ele foi espancado por algo invisível, teve os seus lençóis arrancados e o seu travesseiro jogado longe. Chegou um momento que ele estava tão desesperado que ele falou: "Em nome de Deus, o que é que você quer?" E naquele mesmo instante, tudo parou e a casa ficou em um silêncio absoluto. Na manhã seguinte, ainda muito abalado com a situação, ele conversou com a família e disse que de fato aquilo não era uma farsa. De acordo com ele, o que a família estava passando era uma manifestação maligna igual àqueles espíritos que eram descritos na Bíblia. E ele acreditava muito naquilo, porque quando ele falou o nome de Deus, tudo aquilo parou. Não demorou nada para que a notícia se espalhasse na região. Muitas pessoas viajavam quilômetros até a fazenda da família para conseguir testemunhar esses eventos paranormais.
E é esse ponto da história que tudo se torna muito mais assustador. Aquela força que estava na casa, ela conversava com as pessoas que iam lá. E não era uma coisa assim aleatória, uns barulhos. Era uma voz feminina clara e nítida. As pessoas faziam perguntas para ela e ela respondia. E ainda demonstrava um conhecimento muito grande na Bíblia. Um dia, ela foi questionada sobre quem ela era. A força respondeu que um dia ela já tinha sido feliz, mas que agora ela estava perturbada. Dizia ainda ter motivos ligados à terra que a família morava. Alegava que na fazenda dos Bells antigamente era um cemitério indígena. Certo dia, um amigo do John ele foi até lá e ele decidiu fazer um teste. Ele perguntou como a sua avó chamava um dos seus funcionários. E essa pergunta era muito específica e somente a família sabia como era. E a resposta foi imediata. A voz usou ainda um sotaque holandês e falou exatamente como a avó dele falava. Existiram vários casos de pessoas que foram até lá, acharam que era brincadeira. Eles desafiaram essa força e depois tiveram que arcar com as consequências. Mas o caso mais assustador foi de um grupo de homens que estava levando uma roda de moinho até a fazenda e eles passaram por algo inacreditável. Quando eles se aproximaram da propriedade, aquela roda simplesmente parou de se mover. E toda vez que eles tentavam empurrar, a roda travava. Era como se tivesse alguma coisa impedindo que ela continuasse. E foi então que todos aqueles homens ouviram uma voz feminina dizendo que eles não eram bem-vindos ali. Um dos homens, assustado com aquilo, ele ainda disse que aquilo era obra de uma bruxa. E foi então que a voz respondeu que eles iriam pagar por aquilo. Naquela mesma noite, os homens fugiram correndo para a floresta, isso porque eles foram agredidos por uma força invisível. Mas se a situação de quem estava do lado de fora era ruim, para a família que estava dentro da casa era ainda pior. A Betsy conheceu um rapaz chamado Joshua Gardner, mas o que era para ser um momento de felicidade acabou se transformando em um pesadelo. Sempre que a Betsy estava junto com o Joshua, aquela voz surgia gritando com os dois. A voz sempre surgia em cima dos seus ombros, como se estivesse falando bem perto do seu ouvido, e ela dizia que não era para os dois ficarem juntos. Aquela perseguição ficou tão insuportável que mesmo a Betsy estando sozinha em casa, ela era pressionada por todos os dias a terminar aquele noivado. E foi em 1820, depois de muita pressão e de meses que se passaram, a Betsy não aguentou e acabou terminando com o Joshua. E assim que isso aconteceu, a voz simplesmente parou. Ela nunca mais perseguiu a Betsy falando aquelas coisas. Mas agora que a Betsy tinha um pouco de tranquilidade, aquela força se voltou contra o John. Ele passou a apresentar sintomas como confusão mental, convulsão e também vários tiques. E sempre que ele precisava sair de dentro de casa, ele nunca encontrava alguma coisa, seja a sua carteira, os seus sapatos. O que parecia é que aquela força ela escondia os itens dele. E a voz, ela sempre foi muito clara durante todo esse tempo que a intenção dela era matar o John. Ele passou a ouvir ameaças, insultos, a ser agredido. E em dezembro de 1820, ele foi encontrado morto sua cama. E ao lado do corpo, eles encontraram um frasco com um líquido estranho derramado no chão. Sem saber o que era, a família pegou aquela substância e acabou dando para o gatinho da família, que morreu em poucas horas. E naquele momento não havia nenhuma dúvida para a família que o que ele teria tomado era um veneno. E nesse momento que a família teve essa certeza, todos eles escutaram uma voz novamente. Só que agora com uma grande gargalhada. A voz zombava da família e ainda dizia que o John nem sabia o que tinha naquele líquido que ele tomou. A impressão que dava com tudo o que ela dizia é que provavelmente aquela força conseguiu assumir o controle do corpo do John e feito ele tomar aquilo. E se não bastasse todo aquele sofrimento, a família não teve paz nem no velório do John. Todas as pessoas que estavam lá conseguiam ouvir a voz dessa força e também inúmeras gargalhadas. Mas a história não parou por aí. Logo após a morte do John, essa força disse que iria embora, mas que voltaria em 1828. A família conseguiu ficar em paz, mas conforme o prometido, ela realmente voltou. Mas dessa vez foi totalmente diferente. Ela não queria assustar a família. Ela começou a fazer várias profecias.
Ela alertava várias coisas que estavam prestes a acontecer e, inclusive, segundo os relatos, ela conseguiu prever a Guerra Civil Americana. Mas a grande realidade é que a família estava com muito medo de tudo voltar a ser como antes. Então, eles acreditavam que quanto mais atenção você dava para a bruxa, mais forte ela se tornava. Então, a partir daquele momento, eles passaram a ignorá-la. E foi só assim que ela desapareceu novamente. Em 1964, um parente distante dos Bell, chamado Charles, ele alegou que encontrou com essa força. Ele disse que chegou a escrever um livro contando em detalhes tudo o que tinha acontecido, mas misteriosamente esse livro desapareceu. Hoje, o lugar que ficava a fazenda da família é considerado um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Existe até uma caverna que ficou conhecida como a Caverna da Bruxa de Bell, e muitas pessoas da região acreditam que de fato essa bruxa ainda mora lá. Os turistas que foram até lá, eles garantem que o lugar é assombrado. Muitas câmeras falham e eles também sentem uma presença estranha lá dentro. Inclusive, um visitante que foi pra lá e ele estava zombando da situação, ele relata que sentiu como se fosse um tapa no seu rosto. Até hoje o local atrai inúmeras pessoas curiosas com a história e várias delas inclusive relatam experiências sobrenaturais que aconteceram por lá. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que de fato um espírito ele tem essa força toda a ponto de conseguir agredir alguém, a ponto de falar com uma voz que toda a família escuta? Ou então, será que toda essa história e todas as pessoas que ouviram e relataram que passaram por lá é somente um surto coletivo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, já deixa um like pra mim e também se inscreve no meu canal que vai me ajudar demais. Um grande beijo e até o próximo vídeo!